Capítulo 4 – Determinação. É de senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter dois tipos de conduta para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando às vezes certas áreas da política mundana, a ditadura e a democracia. A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos, dar ordens severas na correção das nossas atitudes para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando o bem em todas as latitudes em que o amor e a caridade sejam o ponto sagrado das atenções. Avançar no campo onde o desleixo invadiu a ordem e fez desaparecer a harmonia. Revestir-se de coragem para estabelecer a brandura onde a exigência polui os sentimentos de fraternidade e nunca se esquecer de alimentar o respeito em todos os departamentos em que a educação deve instalar-se. Definir, no campo imenso da mente, as linhas das atitudes e não deixar que pensamentos sem disciplina invadam os corredores da fala. Policiar permanentemente todos os gestos e manter guarda no que deve ser feito, essa é a audácia de que deve ser dotado para conter o mundo interno. A democracia deve ser ampliada no que tange ao exterior, observando os direitos alheios e capacitando todos os entendimentos para que saibas até onde não deves interferir na vida dos outros, enriquecendo o respeito às criaturas, sabendo ouvir os irmãos em caminho, ajudando-os naquilo que estiver ao teu alcance. Democracia é fraternidade, é entender os direitos dos semelhantes. É quando falamos, sentimos-nos na qualidade de ouvintes, dando tempo para que o outro também fale e mostrando tua opinião e certamente suas experiências. A escola externa difere da interna. São duas forças paralelas, mas com objetivos idênticos, a perfeição da criatura. A educação interna objetiva o intercâmbio nas esferas exteriores. O homem que já descobriu a si mesmo é valorizado em todas as dimensões da vida. A primeira coisa que fazemos quando desencarnamos, se a nossa disposição for para o bem, é ver o que precisa ser mudado em nossa conduta. Morrer é viajar e o que levamos é somente o que somos. Essa é a realidade. Se já sabemos dessa verdade, por que não começarmos a nos educar quando na carne? Ganhamos tempo, ganhamos espaço e ganhamos paz. O esquecermos a nós mesmos de que as escolas de iniciação nos falam é esquecer aquilo que somos errados. Há muita gente que perde tempo e gasta dinheiro na autovalorização, esquecendo-se de que nada se faz sem os outros. Quando estamos movidos pela vaidade, queremos nos apresentar sempre com aquilo que ainda não fizemos. Se fizeste alguma coisa de bom, silencia, que o bem propaga o próprio bem sem a tua intervenção, pelas linhas naturais capazes de falar a verdade sem deturpar a harmonia da própria verdade. Ganhe o teu tempo servindo e não exigindo, amando e não pedindo amor, trabalhando e não explorando o trabalho alheio, abençoando e não pedindo bênçãos, sem que haja o teu esforço na aquisição da tua paz. Determina as tuas diretrizes nas diretrizes do Cristo e conserta a ti próprio, sem exigir que os teus irmãos façam o mesmo. De todo o bem que fizeres, receberás a maior parte, lembra-te disso, e nunca farás barulho com a melhora da tua conduta. Cortando tuas arestas internas, o exterior mostrar-te-á novo dia. Muito bem, vamos aí a alguns comentários desse capítulo 4, Determinação. Bom, nesse texto ele começa fazendo uma analogia com a política para nos ensinar duas atitudes que temos que ter. Primeiro, como ditadores, ou seja, seguindo o nosso pensamento e a nossa vontade, fazermos o que quisermos, sermos autoritários, mas isso é sermos enérgicos e determinados quando se diz respeito à correção de nossos defeitos. Somos ditadores de nós mesmos. Tudo que vai contra o amor e a caridade e que ele menciona no texto, e em minha opinião nem precisava se estender mais, pois amor e caridade já resumem praticamente em tudo os ensinamentos de Cristo, né? Mas ainda assim ele ressalta alguns pontos como o combate ao desleixo que afeta a harmonia. Pode ser o desleixo no relacionamento em família, amigos, desleixo com o seu espaço, seu lar, enfim, né? E a harmonia lá traz equilíbrio. Na sequência, ele faz um trocadilho muito interessante. Ter coragem para estabelecer brandura no lugar da exigência que polui os sentimentos de fraternidade. Então, o que ele quer dizer, né?
Por vezes é muito mais fácil nós sermos truculentos e exigentes, estabelecendo objetivos, metas e ordem sem amorosidade nenhuma. Por outro lado, ter sentimentos bons e conseguir as coisas por meio da bondade e fraternidade, muitas vezes é difícil, é extremamente difícil. Então, é nesse momento que ele pede isso, né? Que ele expõe. Nós temos que ter coragem para sermos brandos. Porque, vamos pensar por uma outra forma, alguém tem uma atitude para com você que te incomodou. É fácil você ser grosseiro ou você atacar, você rebater, enfim. É quase que um sentimento natural fazer isso. Por outro lado, a coragem de você engolir aquilo, de você falar, não vou reagir, não vou responder, a pessoa está alterada, a pessoa não está num bom dia, enfim. Isso é ter coragem para estabelecer brandura no lugar da exigência que polui os sentimentos de fraternidade. Enfim, ele traz essa abordagem para o respeito, educação, atitudes, pensamentos sem disciplina, gestos, enfim, e clama para que sejamos audaciosos para combater aquilo que não é bom em nós. Por outro lado, a democracia deve ser aplicada ao mundo externo a nós. Observar os direitos alheios, cuidado para não interferir na vida dos outros, ter respeito, saber ouvir, auxiliar no que puder. Enfim, falar e ouvir ao outro contribuindo com a sua experiência, a sua opinião. Apesar de serem tratamentos opostos, ou melhor, talvez palavras que normalmente se encaixam no meio político como opostas, né? No entendimento inicial, quando nós aplicamos essa situação aqui da reforma íntima, na verdade elas direcionam ao mesmo objetivo que é a perfeição do nosso ser. O objetivo, ao final, é o mesmo, tá? Sermos exigentes com nós e ponderados com o próximo. Na sequência, ele traz algo que será abordado certamente em outras partes desse livro. Praticamente todos os outros livros que tratam de reforma íntima abordam esse tema, né? Que é a parte de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então ele menciona assim, o homem que já descobriu a si mesmo é valorizado em todas as dimensões da vida. E a verdade e profundidade nisso está no fato de que o homem que se descobriu e entende-se que batalha para melhorar e evitar cometer os mesmos erros é aquele que está no caminho da perfeição interna, que está tendo sucesso na reforma íntima e daí o seu valor. Nos próximos parágrafos, ele traz uma outra abordagem muito interessante. Ele nos traz uma realidade, talvez até dura, né? E é verdade, assim, que quando nós desencarnamos, e desde que a nossa disposição é para o bem, a primeira coisa que fazemos é ver o que precisa ser melhorado em nós, o que precisa ser mudado em nossa conduta, certo? E por que isso? Porque estamos na Terra para evoluir, e se isso não foi conseguido na última encarnação, então será tentado na próxima. É tão simples quanto isso. Daí, então, a importância em termos a consciência do que erramos hoje. No entanto, se nós temos esse conhecimento enquanto encarnados, vamos dizer agora, nessa existência, certo? Por que não começarmos agora, não é verdade? Por que eu vou esperar desencarnar para quando estiver lá na frente ser exposto aos meus defeitos, olhar as coisas que eu fiz de errado e falar, realmente, eu fiz tudo isso lá atrás e eu quero voltar para recuperar e evoluir? Por que eu vou perder essa encarnação? Por que eu vou perder 40 anos de vida com um pensamento desse? Se eu tenho condição de ganhar agora esse tempo, não é verdade? Na sequência, ele aborda a questão da autovalorização. Na verdade, nisso está implícito o egoísmo, vaidade e diversos outros defeitos que fazem que nos sintamos melhores que os outros, inclusive gastando dinheiro e tempo para ganhar uma posição, um status, ou melhor, uma importância que na verdade você ainda não tem. E pior, sem considerar os outros, sem notar que nada se faz sem os outros, e a explicação vem no parágrafo seguinte, que é a questão de que se fizer algo bom não precisa divulgar, silencia, pois o bem se propaga pelos próprios caminhos invioláveis e sinceros do bem. Aquele caminho que é capaz de falar a verdade sem deturpar a harmonia da própria verdade. E nesse ponto, você ganhará importância. Entendeu? Ou seja, se nós fizermos coisas apenas para expor que nós somos melhores, vai ficar apenas uma casca. Ao contrário, se nós fizermos sem falar, sem mostrar para ninguém, fizermos o bem pelo próprio bem em si,
para o próximo e que sabemos que traz para nós a satisfação de fazer algo bom sem mostrar, essa bondade que foi feita, ela vai achar o seu caminho do bem e vai aparecer da forma correta e você vai ter a sua devida importância pelo bem feito, mas vai ser um bem atribuído a ti que não lhe traz vaidade, que não lhe alimenta o egoísmo, o orgulho. É um reconhecimento bom, se é que a gente pode dizer desta forma, né? E aí eu me recordo daquela outra máxima extremamente importante, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, não é mesmo? Deve ser mais ou menos isso, se eu não troquei as mãos aí. Por fim, ele nos traz também uma reflexão muito bonita. Vamos servir e não exigir, amar e não pedir amor, trabalhar e não explorar o trabalho alheio, abençoar e não pedir bênçãos. O que isso quer dizer? Se os primeiros sentimentos são naturais em nós, ou seja, o sentimento de servir, de amar, de trabalhar, de abençoar, se eles são naturais em nós, nós agimos assim. Essas atitudes elas são naturais para nós e requerem muito menos esforço e decepção, vamos dizer assim, do que você exigir e não obter, né? Ou seja, você tem muito mais esforço pedindo amor, explorando, seja o trabalho alheio, pedindo bênçãos, exigindo um retorno de alguém. Enquanto se você tiver os sentimentos bons em primeiro lugar, eles já vão te trazer a satisfação necessária. Agora, nós sabemos que estes sentimentos, o esforço para se fazer, ele é grande no início, porque não é natural a nós. Nós temos, na verdade, muitos defeitos ainda. Lógico, cada um com o seu grau, mas nós ainda apresentamos certo defeito com vaidade, com egoísmo, com orgulho, enfim. Então, eles não são tão naturais, eles requerem certo esforço. Mas a partir do momento em que nos conhecemos a nós próprios e buscamos a melhora, e buscamos esses sentimentos, praticamos, criamos o hábito de praticá-los, eles passam a ser cada vez mais naturais em nós, né? Da mesma forma os outros, né? Se nós alimentarmos e praticarmos egoísmo, vaidade, eles vão se tornar fortes, né? É aquela história do lobo, né? Você tem um lobo bom dentro de você e um lobo mau. Qual que sobrevive? Qual que vai sobreviver? Aquele que você alimentar. A história é a mesma. E essa passagem, ela me lembrou uma parte muito interessante, na verdade uma oração muito bonita que eu adoro, que é a oração de São Francisco. E toda ela é linda, mas aqui especificamente, se nós formos naquela parte final, né, fazei com que eu possa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e aí finaliza. A oração fala exatamente disso que nós estamos falando aqui. Então, nós devemos focar a nossa referência no Cristo como exemplo para corrigirmos a nós próprios e não exigirmos ou obrigarmos a correção dos outros. Muitas vezes, com o nosso exemplo, o próximo começará a se espelhar e começar a mudar as suas atitudes também. Tudo que fizermos de bom será revertido na sua maior parte para nós mesmos, sendo que não conseguiríamos nem uma fração disso se batalhássemos ferrenhamente para conseguir essa paz e conforto por outros meios, né? Por meio do lado material, vamos dizer assim. Esses sentimentos aparentemente bons, né, de conforto, de paz, eles são passageiros, enquanto que aqueles obtidos pela mudança íntima, eles são eternos. Bom, e por esse motivo, no final ele recomenda para lembrarmos disso e nunca mais faremos barulho com a melhora na nossa conduta. E finalmente, se apararmos nossas arestas internas, nossos defeitos e vícios, o exterior, o mundo, quem está ao nosso lado, tudo isso se mostrará diferente. Na verdade, nós veremos o mundo de uma forma melhor. Nós veremos o mundo de uma outra perspectiva. Vamos dizer, os defeitos, eles continuarão iguais. As pessoas continuarão com os mesmos problemas e defeitos, vamos dizer assim. Mas você não é mais afetado da mesma forma, entendeu? Então, assim, nós, a partir do momento que fazemos essa reforma, nós crescemos, nós evoluímos. Então, nós ficamos mais distantes dos problemas. Não quer dizer que eles reduziram. Não, eles continuam lá.
nós é que melhoramos. E aí teremos um novo amanhecer, como ele finaliza o texto. Obrigado, fiquem com a paz do Cristo.